O ministro da Saúde, Nelson Teich, que foi o alvo do comentário inicial do Rafael Colombo, ontem admitiu a adoção do lockdown que está sendo implantado hoje no Rio de Janeiro, onde a situação do coronavírus se tornar crítica. Vamos ouvi-lo. Ele vai ser importante nos lugares onde a cidade estiver num momento muito difícil, de incidência alta, alta ocupação de leito, número crescente de pacientes chegando nos hospitais, infraestrutura que não conseguiu se adaptar. Então, aí você vai ter uma situação onde você vai ter que tentar realmente deixar as pessoas para protegê-las, entendeu? De acordo com o ministro, os números que apontam o recorde diário de mortes, o crescimento exponencial, como os especialistas pontuam, sinalizam que ainda não estamos numa curva descendente e que os cuidados precisam ser mantidos. O número ele fala por si só, quer dizer, a gente não está tendo uma linha de queda, então a gente vai ter que continuar trabalhando, aumentando e mantendo os cuidados e regionalizando para poder ter uma abordagem correta para cada lugar. Hoje tem lockdown no Rio e tem obrigatoriedade do uso de máscaras aqui em São Paulo. Medidas adotadas pelos nossos governantes que estão aturdidos, Nós entramos muito tardiamente nesse combate ao coronavírus. O fato é que o coronavírus chegou no Brasil 2 semanas depois da Europa, por exemplo, Aliás, essas datas estão bem definidas, bem marcadas. A curva que o Brasil está fazendo hoje, a trajetória dessa curva, é uma curva que se verificava na Europa, em países europeus como a Espanha, a França e, sobretudo, a Itália, há 2 semanas atrás. Portanto, assim, tem até o Financial Times mantém atualizados permanentemente um gráfico mostrando a curva do registro de casos de coronavírus nos principais países, pelo menos, e dos últimos 7 dias. E aí as pessoas ficam, olha, tá vendo como o Brasil está numa situação muito pior do que da Espanha, da França, da Itália. A questão é que nos últimos 7 dias, os números de casos e mortos nesses países diminuiu drasticamente, A Espanha, que chegou a ter a Itália também, mais de 1.000 mortos por dia. Isso caiu, hoje está em níveis bastante reduzidos, à volta de 100, 150, por aí, e em queda, continua em queda. Então, assim, a posição do Brasil é séria. Agora, se for, é grave, é claro que sim. As perspectivas ainda são incertas, ninguém sabe se aqui nós chegaremos nos mesmos níveis europeus de mortes, por exemplo, mas, por enquanto, a posição do Brasil hoje, 2 semanas antes da Europa, é melhor do que os países europeus tinham. Melhor não, é menos ruim, do que a situação que viviam os países europeus há 2 semanas atrás. Enfim, são números, É claro que os números absolutos aqui serão sempre muito expressivos. Somos um país de 210 milhões de habitantes. Estava vendo uma manchete hoje dizendo que o Brasil superou a Bélgica em número de mortos. Puxa vida, Se a gente for comparar o número de habitantes, talvez a gente pudesse comparar a Bélgica com um pequeno... Nem com a cidade de São Paulo, são 10 milhões de habitantes, Claudio. Pois nem com a cidade de São Paulo. Então, assim, se fosse... Não dá para comparar, Em termos de números absolutos, de fato, não dá para comparar, nem sequer com países de população mais expressiva na Europa, como o Reino Unido, por exemplo. Com os Estados Unidos, sim. E eu acho que os Estados Unidos são um caso à parte, porque lá são o país que mais testam. Talvez lá a realidade é mais presente. Quer dizer, o Brasil, como todo o mundo, vive um problema de subnotificação, que é menor nos Estados Unidos, e daí com impacto, é claro, no aumento do número de casos por lá. Mais de 70 mil mortos nos Estados Unidos. Não é brincadeira. Só para a gente continuar aqui nisso que você está dizendo, Cláudio, eu vou ler o que disse o secretário de Vigilância do Ministério da Saúde, Wanderson Oliveira. É verdade que ainda não temos dados de todos os laboratórios privados. Os da Rede Sabin de Brasília estão alimentando a base nacional, mas isso não acontece com todos. E nós sabemos que, pelo menos as grandes redes, têm mais de 100 mil exames que não entraram no sistema e não sabemos quantos são positivos. E aí ele ainda diz, isso é responsabilidade da instituição e não do Ministério.
Então o Ministério da Saúde está dizendo aqui, primeiro, que já foram feitos 100 mil testes no Brasil, cujos resultados não chegaram ao Ministério da Saúde. Podem ser todos negativos, é claro, mas isso é pouco provável, já que os testes estão sendo aplicados prioritariamente em quem tem grande possibilidade de estar com o coronavírus. E a segunda coisa que eu estranhei aqui é o seguinte, mas como isso é responsabilidade da rede privada, não é? Se o Ministério da Saúde não tem esses dados para centralizar, a gente está trabalhando ali com uma base de informação que não tem nenhuma relevância, porque ela está excluindo uma grande quantidade de pessoas que foram testadas. Isso aqui eu acho que é o nosso maior problema nesse momento. É de fato conseguir quantificar o tamanho do coronavírus no Brasil. Agora, eu pareço o ministro da Saúde falando, não é? Porque ele também diz a mesma coisa. Fala, não sabemos, estamos vendo, está crescendo. Aqui em Brasília, Thaís, o governador hoje, foi até uma informação em primeira mão que a gente avançou aqui hoje, logo cedo, o governador que decidiu adiar para o dia 18 o início da flexibilização aqui do comércio, a reabertura do comércio, etc. e tal. Aqui no Distrito Federal, ele baixou um decreto que eu acho que torna os números melhores aqui, mais confiáveis, né? Ele baixou um decreto que obriga hospitais privados e também laboratórios a informar o governo, as autoridades locais, tudo, absolutamente tudo relativo a coronavírus, da testagem à disponibilidade de leitos, inclusive de leitos de UTI. Isso talvez fosse uma providência, mas é o tipo da iniciativa que foi particular aqui. Certamente outros governadores tomaram iniciativas semelhantes, mas isso tem que ser recomendado pelo Ministério da Saúde, né? Tem que ser uma política ou uma prática, né, recomendada ou até determinada pelo Ministério da Saúde. O governador eu acho que não há lei, né? Não há lei que autorize os governantes a obter esses dados aí. Veja que aqui em São Paulo o prefeito Bruno Covas também, né, decretou que os hospitais da rede privada mandem diariamente relatórios. Estão mandando? Mas o que o Cláudio está falando é o seguinte, né, Zé Paulo? São parâmetros que têm que ser definidos pelo Ministério da Saúde. Eu também concordo com isso, né? O Ministério da Saúde teria, né, de mandar, chegou a ensaiar isso num passado aí. Olha, quem tiver 50% dos leitos ocupados na cidade lá tem de decretar a medida mais restrita de isolamento social. Esse parâmetro não ficou claro para ninguém. Então, cada prefeitura está adotando, cada governo do estado está adotando aí o que tem de informação da sua equipe de contingência. E a gente não no meio entra o Ministério Público, né? Pedindo lockdown, pedindo isso, aquilo. Vocês querem impor a sua vontade? Que se candidatem nas próximas eleições.